Oiê, essências abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao início da nossa nova série Café com Café com Terapia. terapia. Gente, é um projeto que eu e a minha querida amiga Vanessa, que já já vai se apresentar para vocês, a gente tem o intuito de inspirar e de trazer conhecimento, porque eu sou terapeuta, ela é terapeuta, e a nossa função aqui não é trazer solução, não, muito pelo contrário, é te ajudar para que você olhe para dentro de você e descubra quais as áreas da sua vida precisam ser transmutadas e curadas. Tá certo, Vanessa? Vou deixar a Vanessa falar com vocês um pouquinho. Se apresenta, Vanessa. Tá certo. Sejam todos muito bem-vindos aqui, meus amores. Eu me chamo Vanessa Mendonça, estou aqui como terapeuta holística, né? Junto com a Gi nessa nova parceria, de muitos que ainda vão aparecer, meu povo. E nesse primeiro vídeo, né, nós vamos estar falando nessa série, nós vamos estar abordando sobre a saúde mental, tá? Então vai ser uma série de 4 vídeos falando sobre a saúde mental. E esse primeiro vídeo, né, como tema, a gente vai falar sobre como que as pessoas que passam por tratamentos psiquiátricos, né, como que elas retomam a sua vida, principalmente a vida profissional, né, e quais os preconceitos que as pessoas enfrentam, tá? Então a gente vai ter um diálogo, uma troca, uma conversa aqui, entre eu e a Gi, e você que está aí nos ouvindo, porque você também pode deixar os comentários aqui, participar, né, trazer as suas experiências também, fazer uma troca, será muito bem-vinda. E aí, Gi, como é que você traz aí informações, né, com base nas suas pesquisas? Porque lembrando, gente, nós não somos psicólogas, não somos psiquiatras, nós não temos esse conhecimento mais aprofundado. Mas o que nós vamos trazer aqui é com base de pesquisas e experiências da nossa convivência, né, que a gente teve ao longo da vida com pessoas com esse tipo de desafio, né? Eu não gosto de falar problema, gente. Então, esse tipo de desafio que a gente acaba encontrando e que ninguém está livre de encarar um desafio desse, né? Então, vamos lá. Diz para mim, né? Vamos tomar um café, para dar uma relaxada. Cafezinho é muito bem-vindo. Quem não pegou o café, pega o café também para participar do nosso café. Por favor, sintam-se à vontade, vocês são de casa, tá? É um projeto novo que a gente está começando, tudo muito novo, como a Vanessa mesmo falou. Nós não somos psiquiatras, nós não somos psicólogas, somos terapeutas holísticas, a gente lê oráculo, ela trabalha com reiki, eu trabalho com Ho'oponopono, mas a nossa intenção é só, sabe, aquela pulguinha que fica ali atrás da orelha, será que eu estou passando por isso? Será que eu já enfrentei isso? Será que eu vi alguém que passou por isso? É só te dar um pouco de conhecimento, porque, gente, para mim foi uma novidade. Ler tudo que eu li sobre os temas que a gente vai abordar hoje foi assim, sabe? Foi tão novidade que tem uma palavra que eu peguei aqui que se chama psicofobia. Vocês sabem o que significa? Sabe, Vanessa, o que significa psicofobia? Não, Gi, vamos lá. Não sei o que significa, Menina, me conta. eu fiquei passada, ó. Psicofobia é o preconceito contra as pessoas que têm transtornos e deficiências mentais. E tu acredita que, lendo os textos, eu percebi que quando eu trabalhava em consultório, em loja, eu reparava que a gente não contratava, não eu, porque eu era só empregada, mas os meus patrões, eles não contratavam pessoas que já tinham tomado algum tipo de antidepressivo ou tinham passado por algum problema de transtorno, sabe quando a pessoa tem síndrome do pânico, alguma coisa, não era contratado? Era natural, padrão das empresas que eu trabalhava, não trabalhar com pessoas que já tiveram algum transtorno, alguma deficiência mental, para que eles não arcassem com as consequências lá no futuro? Sei. Sei porque eu também passei por isso numa empresa que eu trabalho, né? Atualmente até. A moça foi fazer uma entrevista, né, lá, e a pessoa que estava fazendo a entrevista perguntou para ela, né, por que ela saiu do emprego antigo, ela trabalhava num banco na época, né, e ela disse que ela teve passou por conta da depressão que ela acabou tendo no banco, né, ela traiu essa depressão dentro do banco, devido ao trabalho, excessivo e tudo mais. Uhum. E aí, quando ela foi embora, né, a pessoa que estava responsável fazendo a entrevista falou que não ia contratar por conta disso. A pessoa foi sincera, né? E aí acabou eu que querendo fechando as portas, né? Porque é uma pessoa, né? Mas assim, o preconceito, né, da empresa em si, entendeu? Fecha as portas. E isso é muito real, gente. É muito real. Acontece, tá? Ainda acontece.
Exatamente. tá? Isso a gente está falando no ramo de quem trabalha, tá? Lembrando, gente, que a gente não é especialista nessa área, a gente só está trazendo uma ideiazinha para vocês do que realmente acontece lá fora, e muitas vezes a gente não percebe. Só que não é só no trabalho que isso acontece, que a pessoa vai tentar arrumar um trabalho, e quando ela conta, né, o relato de alguns problemas que ela veio experienciar, ela é negada de trabalhar naquela empresa, às vezes dentro da própria família, no meio do ciclo de amigos, com Sim, aquelas brincadeirinhas. Você é uma louca, esse daí é retardado. Isso é psicofobia. É uma forma de você ter preconceito, sim, com a pessoa que está passando por algum distúrbio mental. pois Olha o é. quanto é grave isso, e a gente não percebe, porque a gente fala, é brincadeira, tá tudo bem, é brincadeira. Não, isso fere, isso magoa, porque imagina, para você é brincadeira porque você está falando, mas e para a pessoa que experiencia? Para a pessoa que sente aquela dor da depressão ou de qualquer outra coisa mais grave mental que é obrigada a tomar uma medicação? Sim. Como que faz? Como que a gente ajuda uma pessoa assim? Além desses casos, Vanessa, você conhece mais alguém que já tenha passado por esse processo de ser negado algo diante de ter depressão, síndrome do pânico, algo nesse gênero? Olha, de conhecer de ser negado, não, mas de passar dificuldade para retornar ao trabalho depois do afastamento de depressão, sim, tá? Eu até vou comentar sobre ela. Mas antes eu só queria falar uma outra coisa, né, pontuar, que eu esqueci, mas eu vou falar, gente. Nem sei o que eu ia falar, mas tá bom. Não. Enfim, ah, lembrei. Eu estava lendo um artigo e uma das pesquisas de uma psicóloga, eu não vou me recordar agora o nome, ela fala do processo que uma cliente dela teve de fazer entrevistas, porque ela tinha, né, ela era uma empresária bem sucedida, acabou tendo depressão, ansiedade, tomando alguns medicamentos, se afastando por um período de 6 meses do trabalho, né, dessa parte de fazer um trabalho. E aí, quando ela voltava para fazer entrevista, ela ficava com medo, quando perguntavam para ela, porque tem empresas que perguntam bem pontualmente, você tem isso, você tem aquilo, você já conseguiu, já foi passado, e ela ficava com medo, isso causava uma ansiedade, ela não sabia se ela mentia, se ela falava a verdade, ou se ela não falava que tinha e ficava com medo de alguém investigar depois e acessar o laudo dela, então assim, pensa no transtorno que deve ser. Olha, caraca. Então assim, eu acho que vai muito da empatia, né, gente? A gente se colocar no lugar do outro. Como eu disse no começo do vídeo, ninguém está livre de passar por isso. Gente. Ninguém está livre de uma depressão, ninguém está livre de um problema mental. Isso está mais comum do que a gente tomar um copo d'água, É. hoje em dia. Porque a gente não sabe cuidar da nossa saúde mental. Isso é fato. A gente não foi ensinado a cuidar da nossa saúde mental. A gente está tendo esse conhecimento agora porque acabou tendo esse boom, né, de depressões explodindo, principalmente depois da pandemia, durante a pandemia. Jovens perdendo a vida, né? E aí que as pessoas começaram a olhar realmente de fato para isso, porque começou a acontecer do lado, começou a acontecer dentro de casa, começou a acontecer no vizinho, começou a acontecer bem próximo de você, né? Porque aquilo, quando não acontece com a gente, ou perto da gente, a gente não fica tão preocupado, não leva tão a sério. Mas quando começa a chegar perto da gente, aí você, opa, né? É que nem essas doenças contagiosas. Enquanto lá na África, lá nos países não sei da onde, tá todo mundo aqui no Brasil tranquilo. Mas quando chega aqui no Brasil, né? Todo mundo, opa, vamos tomar vacina, vamos correr. E é o que está acontecendo. Só que, infelizmente, essas doenças mentais, a gente não pode deixar chegar nesse ápice. Porque o ápice é o quê? É o fim, praticamente, dessas pessoas. E tem muitas pessoas que têm e não sabem que têm. E uma outra coisa que eu queria iniciar, que é bem importante também, as pessoas hoje em dia, por estar tão, vamos dizer assim, comum, né, entre aspas, porque não é comum, né, as pessoas estão se diagnosticando com depressão. Eu ia Eu falar. tô triste, eu tô com depressão. Eu tô com coração acelerado. Eu tô com ansiedade. Então, gente, tome muito cuidado. Se você está sentindo algum tipo de sintoma, você está tendo essa intuição que não tá normal, sua mente está carregada, está tendo algum problema, gente, vá procurar o tratamento correto. Vá procurar um psicólogo, vá marcar um psiquiatra, vai para um clínico geral para ser encaminhado, enfim, procure os tratamentos. Procure pessoas especializadas que vão dar o diagnóstico para você. Não se dê autodiagnóstico, gente. Sabe, não é magia ter depressão, né, gente? Pelo amor de Deus, não é brincadeira.
né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. E com isso, tomar cuidado com a automedicação. Porque existe, sim, farmácias que vendem tarja preta sem pedir receita. Existe. Porque minha mãe comprava. Eu sei que minha mãe comprava. Gente. Então, por isso que eu tô falando, a gente tá falando de coisas que a gente vive assim, ó. A receita da minha mãe estava vencida, ela conseguia comprar remédio. Eu falava, como é que você conseguiu? A farmácia me vendeu. Olha. Porque ela tomava remédio para dormir. Minha mãe não dormia. E ela já estava com quadro de depressão, só que ela não aceitava ajuda. Já estava numa certa idade, a gente levava para o psicólogo, ela falava que era chata, ela não queria conversar com gente estranha. A gente chegou a certa idade com os idosos só rindo. Nossa, eu, E eu, sei, aí a gente eu tô com uma, sempre, eu sei como que é. mas a gente sempre ali ao redor dela, observando, tentando cuidar, porque eles ficam muito teimosos, mas não adiantava. Ela comprava escondido de mim. Quando eu vi, ela já estava com 3, 4 cartelas de tarja preta tomando sem prescrição médica. E já tinha vencido. Porque o que acontece, gente? Os remédios, eles viciam. Tá? Eles viciam. Então, você precisa seguir corretamente. Então, não se auto-medicamente. Porque, às vezes, você nem está com uma depressão, uma coisa muito mais tranquila que você pode resolver com reiki, com floral, com roponopono, e você está se medicando. Uma Exatamente. medicação muito pesada, que pode desencadear uma outra coisa mais séria para você. Então, gente, tome cuidado. Saúde não é brincadeira. Mente não é brincadeira. Tá bom? Gi, pode concluir o que você queria falar, meu amor. Não, e engraçado que você falou disso, né, de automedicação, porque o brasileiro, não é falando mal do nosso povo, não é falando mal Não, da gente, mas a gente tem entendeu? uma mania, né, tem todo um negocinho, tem um jeitinho, olha, tem um remédiozinho que resolve. Olha, uma amiga minha da outra amiga que o médico passou. Gente, não é isso. O que é É bom bem para assim. um não vai ser bom para o outro. E dentro desse relato que você falou da sua mãe, em 2017, a gente também vai dar exemplos nossos pessoais, tá bom? Lembrando, eu vou sempre falar isso, que nós não somos especialistas nessa área. Eu não sou psiquiatra, também não, a gente não é psicólogo, somos terapeutas e a nossa função é te trazer conhecimento sobre alguns desafios mentais que ninguém está livre de vivenciar e tem gente que já passa e nem sabe, né? Em 2017, eu tive uma sensação de que eu ia morrer, um ataque, menino, negócio, eu não sabia. E eu, plena calma, passei a mão no celular, falei, Paulo, você tá ocupado? Ele trabalhando. Aí ele falou, um pouquinho, por quê? Ele falou, porque eu tô infartando. Ele, oi? Eu quase mato ele do outro lado. Eu falei, porque eu tô infartando. Gente, mas era um negócio. Eu decifro, eu descrevo o que eu experienciei como, na minha visão, como se fosse um infarto, alguma coisa nessa pegada. Quando a gente foi, ele veio para casa, me pegou, me levou para o hospital porque eu não respirava. Não, eu não respirava. E o médico fez um monte de perguntas, se eu estava nervosa, se eu estava ansiosa, se alguma coisa tinha acontecido, se eu tinha brigado com alguém. Só que eu estava num padrão de vida muito tranquilo. Foi uma das épocas mais estáveis da minha vida. A minha saturação estava boa, fizeram eletro na hora, as válvulas do coração, tudo perfeito. Aí o médico olhou para mim e falou assim: você está tendo um ataque de pânico. Aí eu, oi? Eu tô tendo um ataque de pânico. Aí ele falou, isso daí é uma crise de ansiedade. Eu falei, eu nunca tive isso na vida. Ele falou, então, ninguém tá livre de ter. Então eu vou te passar uma medicação, e ele falou o nome da medicação, e na hora eu relutei. Falei, não. Aí ele, você tá passando mal, veio pro hospital e não vai tomar medicação? Eu falei, doutor, essa medicação que o senhor está passando, ela é viciante. Não importa se eu vou tomar metade dela ou ela inteira, eu tenho medo de viciar. Eu quero que o senhor me dê algo calmo, para que eu volte ao meu estado natural e que eu respire, mas eu me recuso a tomar essa medicação. Ele não me deu uma medicação, relutante, não gostou da minha posição, mas ele respeitou o meu ponto de vista, porque infelizmente, eu já acabei passando por um processo onde eu precisei tomar esse remédio e me derrubou. Eu fiquei 3 dias apagada. Aí lá no hospital, ele me deu uma inalação e eu não respirava, gente. O tempo inteiro, e o Paulo, tenta respirar devagar. Eu falava, eu não consigo. Me deu um encaminhamento pro psicólogo. Aí acabou comigo de vez. Porque eu não queria ir em psicólogo, porque eu já tinha uma experiência muito negativa com terapeuta, psiquiatra, psicólogo, analista. Eu já tive experiências ruins
no passado, na infância, com esses profissionais, e aí que piorou, que eu não conseguia respirar mesmo. E aí ele falou para mim: se você não respirar direito, você não vai para casa. Gente, e eu olhando para ele, com a bombinha, eu balançava a cabeça e falava: ok, eu vou dar um jeito de respirar. Acabou o negocinho lá do inalador. Aí o Paulo, tá bem? Eu, não, mas eu vou para casa agora. Ele, amor, você não tá bem. Eu vou para casa agora. Fui para casa que eu morava, tomei água, deitei, eu falei, eu só preciso dormir, eu tenho certeza que amanhã eu vou acordar melhor e essa sensação não vai mais me incomodar. Realmente, eu não passei mais por isso. Eu tive uma vez. Graças a Deus, eu não tive mais essa crise de ansiedade, esse ataque do pânico tão intenso. Em contrapartida, quando eu estou ansiosa, porque ansiedade ela é natural do ser humano sentir uma certa dosagem, sabe assim? Que nem, vamos começar um novo projeto. Ai, daquele calor, daquela, sabe? É normal. Vamos comprar um carro, vamos fazer uma viagem, vamos casar, sei lá. É natural a gente sentir um pouquinho de ansiedade. Agora, essa ansiedade, que nem da prisão de ventre, da crise de falta de ar, dá aperto no peito, cai pelo do teu corpo, isso não é normal. Isso é necessário você procurar a ajuda de um especialista. É muito importante você conhecer como que está o teu corpo físico, porque toda doença, todo problema mental, ele grita no teu corpo, grita. Então, tudo que você viu, isso aqui não tá legal, é uma manchinha, é uma feridinha, é qualquer coisa, procura um clínico geral, um psicólogo, um psiquiatra, um analista, para investigar o que está acontecendo. Esse intenso eu não passei, só que quando a minha não, porque eu não sou ansiosa, mas quando eu tenho crises de ansiedade porque eu vou realizar alguma coisa, eu perco o sono. Eu não durmo a noite inteira. Não tomo remédio para dormir, faço Ho'oponopono, faço meditação, mas eu sou humana. Eu perco o sono. Essa noite, porque a gente ia ter esse projeto, eu só desmaiei porque a noite anterior eu não tinha dormido, porque o meu filho dormiu na cama comigo, a gente ficou bagunçando até mais tarde, enfim. Mas fora isso, tudo que eu vou fazer de novo, que eu vou sair da minha zona de conforto, eu perco o sono. É um sintoma de ansiedade, só que é algo que eu já identifiquei com a ajuda de especialista, e eu já sei o que fazer. Eu não preciso tomar remédio, eu só preciso me acalmar e entender que é o processo natural sair da zona de conforto, né? Pelo menos comigo, foi a experiência que eu tive de ter um ataque de pânico, uma crise de ansiedade tão intensa, foi assim que eu vivi. E você, Vanessa, já passou por algum aspecto ligado a isso? Já tive aceleração no coração uma vez, parecendo o coração ia sair pela boca, mas eu não identifiquei na hora como uma ansiedade. Eu até mandei mensagem pro meu ex-marido na época, falei, nossa, meu coração tá acelerado hoje de um jeito estranho, eu senti ele bater, sabe quando você tá com uma taquicardia? Uhum. Aí eu não sei, porque eu não fui no médico, depois passou, entendeu, gente? Eu também não lembro de ter acontecido nada demais antes ou depois durante, não. Eu tava passando por um processo de trabalho, assim, bem sobrecarregado, então pode ser que isso tenha ajudado, né? Uhum. E como você falou da questão da ansiedade, de perder o sono, no meu caso me dá fome. Então eu como toda hora. E mais ainda, né, gente? Tomo café que nem maluca. Detalhe, Então, quando eu tô cafezinho, né? ansiosa, quando eu tô ansiosa, é um café atrás do outro. É uma dica, eu sou, putz, tô ansiosa. Aí eu já dou uma segurada aí no café. Falo, olha, é ansiedade, né? Respira, vai tomar uma água, faz alguma outra coisa e desfoca. Mas sempre assim, quando eu tenho que fazer alguma coisa, apresentar algum projeto novo, apresentar de dança, porque eu estou no sarina, né? Então, assim, é normal você ter frio na barriga, ter esses sintomas mais tranquilos, equilibrados, né? Que nem a gente falou. Mas se você realmente perceber que está passando do ponto, que não está normal, gente, não hesite em procurar ajuda. Não tenho vergonha, tá? Porque existem as dificuldades, existem, mas existem para todo mundo, tá? Todo mundo, infelizmente, né? Porque nós somos diferentes uns dos outros e o preconceito ele está aí, infelizmente. Ninguém está livre, né? Então, se você, eu não vou procurar ajuda porque se eu tiver um diagnóstico, como que meus familiares vão me ver? Como que meus colegas de trabalho vão me ver, né? A gente sabe que não é fácil, né? Eu e a gente não tem essa experiência de vida de nós termos passado por isso, mas eu tenho pessoas do lado que passam por isso, né? Bem próximas de mim, aliás. E eu sei que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, gente. Mas o que a gente está querendo trazer aqui é te levar a consciência. Se você aí que está nos ouvindo não passa por isso, mas conhece alguém que está tendo isso e não está tendo essa coragem de procurar ajuda ou está negando para si mesmo, gente,
dar aquele apoio, daquele suporte, não é forçar, não é obrigar, gente, mas é dar, fica ali, sempre perto, sabe? Lembrando, olha, sabe, seria interessante, essa palavra é muito mágica, gente, é o princípio do patrão. Seria interessante você procurar terapeuta, vamos fazer uma coisa mais leve? Um terapeuta, vamos fazer um reiki, uma acupuntura, um yoga, vamos fazer uma ginástica, vamos caminhar, a gente caminhar é terapeuta. E caminhar ajuda muito essa questão de trabalhar a ansiedade, somente caminhar durante a manhã. Caminhar durante a manhã tem estudos que amenizam sintomas de depressão e ansiedade. Olha. Tem que ser no período da manhã, tá? Se acordar de manhã e fazer uma caminhada. Isso ajuda muito. Então, se você quer prevenir, faça a caminhada de manhã, tá, gente? E se você conhece alguém, chama essa pessoa para fazer caminhada com você, tá? E aí, naquela caminhada, você vai conversando, você vai perguntando como é que tá, como foi o seu dia. Você vai ver aquele negócio lá que ele falou, e aí, mas como é que foi? Pô, vamos, né? Vamos ali, você junto, vamos lá, o que tá pra gente marcar? Só pra gente investigar, assim, como quem não quer nada. Sabe, gente? Tudo é uma condução, é uma empatia, é carinho, é estar presente, tá? Não é obrigar. Fala, você tá com depressão, vai lá procurar, porque você tá louco, sabe? Gente, não é isso, pelo amor de Deus. E nem todo mundo que vai no psicólogo, psiquiatra é louco, gente, tá? Não é isso. Isso quer dizer que você está cuidando de você está cuidando da sua mente, você está cuidando do seu corpo, você está se priorizando. Isso é amor próprio, tá? Então, voltando, quer falar alguma coisa? Quero só uma observação que você falou. Mas como que as pessoas vão me olhar? Como que a minha família vai me olhar? Eu acho que o preconceito maior não é da sociedade lá fora, é você. Porque a gente admitir que a gente tem uma deficiência, um transtorno, a gente não quer. A gente quer mostrar para a sociedade que a gente é super forte, que a gente é super perfeito, e não é assim. Infelizmente, ninguém está livre de passar por um processo desse. Então, como a Vanessa mesmo falou, o amor próprio é muito importante. E não tenha medo de buscar ajuda, não tenha medo de enfrentar. Você não está sozinho, você não está sozinha. Não quer sei lá, contar de primeira para tua família, não tem problema, mas procura uma ajuda, procura um especialista, como eu já disse, nem a Vanessa, nem eu, nós não somos psicólogas, nós não somos psiquiatras, mas assim formas dentro da terapia holística, dentro das terapias que a Vanessa trabalha, que eu trabalho, de te ajudar. Só que como ela falou, eu falei, se viu que saiu do eixo, busca ajuda. E deixa eu te fazer uma pergunta, Vanessa, você sabe qual é a diferença entre transtorno mental e deficiência mental? Não. Eu não sabia, mas... Uma coisa. Desculpa, gente, eu achei que era tudo a mesma coisa. Não, tem uma grande diferença. Eu achava que transtorno era um jeito bonito de falar deficiência. Tem uma diferença, olha só. Qual é a definição de transtorno mental? Existem diversos transtornos mentais, como apresentações diferentes. Eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais que também podem afetar as relações com outras pessoas. Então, essa é a definição de um transtorno mental. Agora, o que é considerado uma deficiência mental? É caracterizada pelo déficit de inteligência, ou seja, quando o quociente de inteligente, que é o QI, do indivíduo é inferior a 70, que é o valor limite, que isso significa que a pessoa ela tem uma deficiência, não que ela tenha um transtorno. Um exemplo, vou dar o meu filho como exemplo, ele tem, todos nós temos a tireoide, né? Algumas pessoas descompensadas, outras não. A tireoide dele é perfeita, mas ele tem uma leve deficiência numa partezinha que sem a medicação ele começa a ter hipotermia. Quando o médico me explicou isso, quando eu li esse texto, eu falei, é isso, vou usar essa parte do Paulinho para explicar. Então, quando você tem uma deficiência, você consegue, com a ajuda de medicação, profissional, tratar com mais leveza. Quando você tem um transtorno, você também consegue, só que aí é um esforço maior seu de querer se permitir ser ajudado para que você viva, sim, uma vida normal, porque todos nós estamos aqui para viver uma vida normal. Era só isso que eu queria falar. Só isso. Falou pra caramba. Dá uma aula aqui pra gente, palhaçada. Perfeito, já adorei, aprendi mais. Tá vendo que a gente aprende? Se você tiver alguma coisa pra gente, deixa aqui no comentário, lembra, por favor, participa, tá bom? E aí, amor, baseado no estudo que a gente falou, eu vou trazer um relato
de uma pessoa próxima a mim, tá? Eu vou chamar ela de girassol. Porque a gente ama girassol e essa pessoa, ela brilha, só que ela ainda não pegou o brilho dela ainda. Então, se ela assistir esse vídeo, eu tenho certeza que ela já vai saber que é pra ela. E ela, eu pedi para ela passar o relato, porque ela é uma das pessoas que eu convivo e tem depressão, ela foi diagnosticada com bipolaridade, tem crise de ansiedade, tá, gente? E eu pedi para ela dar um relato, né, sobre essa questão, como foi o afastamento dela do trabalho e o retorno, tá? E eu vou ler aqui o que ela falou, tá, meus amores? A saída de afastamento foi bem caótica, mas o retorno foi pior. Me recordo que precisei de uma adaptação que não foi feita. Eu tinha perda de memória e as pessoas usavam disso para justificar o erro delas ou até mesmo para me prejudicar, me testavam. Eu percebi que quando estava afastada ou nas crises, eu não podia sair para visitar um amigo, nem postar nada nas redes sociais. As pessoas, a maioria delas, incitam o doente a viver na doença, não aceitam que possam fazer coisas como cuidar da parede. O que me dá a entender é que eu mentia para todo mundo e que só é verdade quando a pessoa tira a vida. Eu luto com isso desde meus 27 anos. Estou com 38. Em 2019, que as medicações se acertaram e ainda assim um simples gatilho ou uma noite de sono mal dormida ou um estresse me deixa totalmente vulnerável. A psicoterapia é importante para a gente entender que não somos doenças e aprender a se conhecer para não se confundir com o que dá sua personalidade com alguns sintomas. Eu acho que não somos criados com autoestima e isso vem de geração. Por isso que hoje está tendo essa quantidade de pessoas doentes, até porque a rede social tem muita comparação e até às vezes muita mentira, que faz com que quem busca algo busque errado. No ambiente de trabalho é muito difícil. Eu seguro até não aguentar, mas, inclusive semana passada, escutei do meu chefe falar dos atestados, porque eu acabo prejudicando o colega de trabalho. E eu tinha ido falar com ele sobre as crises e a estafa mental que estava passando com medo de trocar tubos de sangue ou de me cortar. Ele só falava dos atestados. A área da saúde não valida o profissional doente. São vários profissionais doentes. E até aqueles que se dizem com depressão ou transtorno também julgam o outro colega, por exemplo, que tem uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizado. É difícil namorar, relacionar com a família, com os amigos, consigo próprio. É, gente, triste, né? Nossa, Dói, muito. pesado. Eu lendo, não sei se vocês sentiram, mas eu me imaginei, sabe? Cada palavra dela, a gente se imagina ali, você passando por aquilo, né? E aí, às vezes, você pode estar do outro lado, rindo, apontando o dedo. E é aquilo, né, gente? Todo mundo tem um telhado de vidro. Então, a gente não pode julgar nada em ninguém, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. A gente não sabe as dores, as mágoas. Até as pessoas que chegam de forma violenta para cima de você, não julgue, porque tudo tem um motivo. O ser humano, ele não age, ele não faz nada sem motivo. Então, a gente não sabe o motivo daquela pessoa estar ali agitada, estar nervosa, sabe? Só se coloca como ser humano, né? Lembra daquele ensinamento de Jesus? Amai a ti mesmo, amai os outros como a ti mesmo. É o único ensinamento de Jesus que importa para mim, tá, meus amores? Eu não sou adepta da Bíblia, eu não sou nem de Bíblia. Mas eu acho que esse ensinamento, para mim, é único e é perfeito, é completo e eu acho que eu não preciso de mais nada, É isso. tá? Então, quando ela fala aqui da saúde, né, ela tem um momento de desabafo dela, ela generaliza um pouco, porque ela está passando por essa dor e é compreensível, tá? Mas não estamos aqui querendo generalizar, dizendo que a saúde no Brasil presta, que a saúde no Brasil que importa com pessoas da saúde, tá? A gente deixando muito claro aqui, pelo amor de Deus. Isso é um relato de uma pessoa que está passando por desafios, e que não são pequenos, são grandes. E é uma vida real, não é uma vida de rede social. Então, assim, ela vive em julgamento, porque ela mesma se cobra, porque muitas vezes ela não se acha o suficiente, e por conta do julgamento alheio,
ela acha que ela mesma está mentindo, né? Que ela fala, meu, será? Ela começa a se questionar, eu acho que isso acontece com todo mundo, né? E eu sempre falo para ela, meu, não é isso, você não é o que eu me falo, você é muito mais que isso, você é maravilhosa, você é uma pessoa incrível, você é uma ótima profissional, você só precisa ter confiança em você. Só que para quem passa por esse tipo de transtorno, é difícil trazer essa confiança. Lá dentro, talvez ela saiba, mas a dor é tanta, né, que, gente, eu não tenho nem palavras para ficar. Não sei se você quer falar alguma coisa, mas realmente esse relato deixou bem, que assim, eu sabia que ela passava por muita coisa, mas assim, esse relato dela tão aberto para mim me doeu, sabe? É, realmente, É doeu sobre muito. se colocar no lugar do outro. A única forma da gente tentar sentir um pouquinho do que o outro sente é a gente conseguindo se colocar no lugar do outro. Então, gente, para encerrar, para não ficar um vídeo mais longo ainda, porque a gente falou que a gente ia ter limites, que fique de reflexão, sabe? Olha para dentro de você, analise você e busque ajuda. Como eu já falei, nem a Vanessa, nem eu, nós não somos profissionais dessa área, nem psicólogo, nem psiquiatra, mas busque ajuda. Você não está sozinho. Não é um processo impossível, mas busque ajuda, tá bom? Quer Perfeito, falar, gente. Vanessa? Perfeito, quero. Então, se tem alguém aqui que é de RH de alguma empresa, gente, tem aí uma voz dentro da empresa, vocês lutem para estar colocando ações sociais para estar incluindo essas pessoas dentro das empresas. Porque realmente é muito difícil que elas encontrem trabalho, que elas sejam aceitas novamente ao mercado de trabalho, tá? E não é só para incluir, para ocupar número, gente. É para realmente incluir de verdade, com empatia. E para isso precisa ter um estudo, né? Precisa ter aí uma preparação com os funcionários, com os superiores, superiores dos superiores. Então, é algo em conjunto. Não é só pegar a pessoa, colocar ali, dar um emprego para ela e se vira. Não, gente, precisa também instruir as pessoas que estão ao lado. Porque é difícil a gente lidar com essas pessoas. Na verdade, não é que seja difícil, mas é que a gente não sabe como lidar, porque a gente não conhece, né? A gente não tem esse conhecimento. E às vezes a gente vai lidar de uma forma julgadora, com violência, né? Porque a gente não sabe como agir, na maioria das vezes. Então, trazendo essa consciência, que é o que a gente quer fazer com esses vídeos, com essa série sobre saúde mental, é isso. É trazer consciência, conscientizar as pessoas sobre esses assuntos, que é real, é vida real, gente. Não é modinha, não é coisa que as pessoas usam para se vitimizar, para chamar atenção, não. E não é mimimi, pelo amor de Deus, tá? Então, acho que a gente pode encerrar, né, Gi? Terminando de tomar nosso café. Podemos, só mais uma observação. Eu trabalho, né? Eu trato algumas pessoas que trabalham em empresas grandes. E dentro dessas empresas, algumas empresas, não são todas, mas eles já trazem isso, de ajudar na inclusão das pessoas que passam por esse processo trabalhando ou que são admitidas assim, mas não são todas. A maioria, infelizmente, ainda sofre o preconceito por ter algum distúrbio mental, alguma deficiência, e os próprios, às vezes não chega nem no presidente, no diretor geral, enfim. Às vezes o próprio gerente, a pessoa que está admitindo, é quem já, sabe, já se coloca naquela posição, e esse daqui não. Mas a dica que a gente está trazendo para você como gerente, como quem está contratando, se põe no lugar. Eu acho que todo mundo na vida precisa de uma chance para tudo, né? Para se superar, para se desafiar, para vencer. E se você não estender a mão, se nós mesmos, né, se a gente não estender a mão para cada pessoa que está ao nosso redor, como que vai ser? É se colocar no lugar. Óbvio que mesmo que a gente fale assim, olha, eu me coloquei no teu lugar, eu consigo entender o que você sente, o que você viveu, mas a gente não sentiu na pele. Só que isso já é uma forma de amor ao próximo, isso já é uma forma de você respeitar a dor que o outro vivenciou na vida. Então não julgue, acolha. O julgamento ele é horrível em todas as áreas. Não julgue. Procure acolher todas as pessoas que estão ao seu redor, independente dos desafios, dos paranauê, dos perrengues, acolha. É a dica que a gente pode trazer para você. Lembrando que eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, a Vanessa também não é psicóloga, a Vanessa também não é psiquiatra, e a nossa intenção aqui é trazer um pouquinho do conhecimento que a gente está tendo dentro dessa área para que você olhe para você e se pergunte, será que eu estou passando por isso?
Será que eu preciso de ajuda? E eu te digo mais, se você se perguntou, será e ficou um mais, busque ajuda. Tem alguma coisa em você que precisa ser curada. Não deixa para o último instante, tá bom? Era isso. Perfeito, perfeito. E também pergunte-se, será que eu estou ajudando o suficiente? Exato. Como eu posso ajudar? Não Exato. sei como. Pesquise, se aprofunde, procure saber. Porque o preconceito, ele só existe daquilo que a gente desconhece. A partir do momento que a gente conhece, a gente torna ali algo mais próximo da gente, a gente acaba perdendo o preconceito, tá, gente? Então, se permita, tá certo? Então, aquela gratidão, né, Gi? É isso! Por vocês fazerem parte do nosso café. Muito, muito obrigado por assistir a gente, estarem aqui. Se vocês acharem necessário e gostarem do vídeo, sentir no coração, compartilha, né, o vídeo. A gente não tá aqui, eu não tô falando isso só para ganhar engajamento, não é isso, gente, mas realmente para que alcance mais pessoas, que eu acho que é um assunto que é válido compartilhar. Se fez sentido para você, se você gostou, é claro, tá bom? Aquele beijo no coração, abençoados sejam todos, e a Gi termina aqui. Gente, foi gratificante começar esse novo projeto, né, que é o Café com Terapia, que foi uma forma que eu e a Vanessa, a gente achou juntas de trazer uma visão mais simples do que são esses processos mentais que a gente experiencia na nossa vida, não diante de uma ética profissional, assim, especialista, não, mas como brasileiro, como brasileira, sabe, com aquele jeito mais leve de levar a vida, porque a vida é leve a partir do momento que a gente consegue entender. Como a Vanessa falou, se você conhece, fica mais fácil. Se você não conhece, fica difícil. Então, se você gostou, compartilhe com aquelas pessoas que você quer inspirar para que elas despertem para algo que tem dentro delas. A nossa intenção, como ela falou, não é só ganhar público. É legal ganhar seguidores, mas a nossa maior intenção, como ela falou, é se perguntar, eu estou ajudando o suficiente? A minha intenção com a página de terapia, a intenção da Vanessa com a página Moriá é justamente isso, é ajudar. Dentro do que a gente conhece, dentro do que a gente entende, o que a gente não conhece, a gente vai buscar ajuda, a gente vai buscar um caminho, uma forma de tentar trazer para vocês ajuda. Mas lembrando, nós não somos psicólogas, nós não somos psiquiatras, nós somos terapeutas e a nossa função é te iluminar para que você olhe para dentro de você. Tudo que você busca, tudo que você quer está dentro de você, tá bom? Gratidão, Vanessa, por ter tido essa ideia da gente bolar essa forma de ajudar as pessoas nesse café com terapia. Gratidão a você, Essência, que curtiu esse vídeo, que assistiu até o final, que compartilhou, que Deus, Universo Sagrado, te abençoe grandemente. E a gente se vê no próximo Café com Terapia, tá bom? Esse foi o nosso Café com Terapia de hoje. Até o próximo Café com Terapia. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. As essências que habitam em nós saúdam as essências que habitam em vocês. Beijo, gratidão. Tchau, tchau.